Você está respirando agora mesmo e nem percebeu. E é exatamente isso que está destruindo a sua vida. Não é exagero, não é metáfora. É o que está acontecendo com você neste segundo, enquanto você ouve essas palavras. Existe algo que seu corpo faz mais de 20.000 vezes por dia. Algo tão automático, tão invisível, tão silencioso, que você simplesmente esqueceu que ele existe. E esse esquecimento tem um preço. Um preço que você paga toda vez que uma oportunidade some antes de você alcançar. Toda vez que a ansiedade aparece do nada e trava tudo. Toda vez que você sente que está correndo, mas não sai do lugar. Eu sei como isso é, porque eu vivia assim também. Por muito tempo eu achei que meu problema era falta de disciplina. Depois achei que era falta de foco. Tentei de tudo: acordar cedo, anotar metas, mudar a alimentação. Mas sempre chegava um ponto em que algo dentro de mim travava. Como se existisse uma parede invisível entre o que eu queria e o que eu conseguia alcançar. E a coisa mais estranha é que essa parede não estava lá fora. Ela estava dentro de mim, no meu próprio corpo, na forma como eu respirava. Parece simples demais para ser verdade, né? Eu também pensei isso. Mas aí eu comecei a prestar atenção de verdade, não no que eu pensava, não no que eu sentia, mas em como o meu corpo se comportava no dia a dia. E foi aí que eu vi. Meu peito sempre levemente contraído. Meus ombros sempre um pouco subidos. Minha respiração sempre curta, sempre rápida, sempre superficial. Como se eu estivesse esperando um susto que nunca chegava, mas que meu corpo jurava que estava vindo. E você sabe qual é o problema disso? Não é só desconforto físico. É que seu sistema nervoso interpreta essa tensão constante como sinal de perigo real. Ele não sabe a diferença entre uma ameaça física e uma tensão crônica acumulada ao longo dos anos. Ele simplesmente reage. E a reação dele é travar você no modo de sobrevivência. No modo de sobrevivência, você não cria. Você não flui. Você não atrai nada de novo. Você só repete os padrões que já conhece, porque o seu cérebro, inundado de cortisol, não consegue enxergar além do que já existe. É como tentar sintonizar uma rádio com os dedos tremendo. Você nunca pega o sinal direito, só estática. E o pior é que quanto mais você tenta forçar, mais tensa fica a situação e mais raso você respira. Um ciclo que se fecha sobre você sem que você perceba. Mas aqui está o que mudou tudo para mim. Não foi uma técnica mirabolante, não foi um curso caro. Foi entender que o caminho de saída desse ciclo começa pelo mesmo lugar onde o ciclo se criou, o corpo. A respiração. Esse mecanismo de 20.000 vezes por dia que você abandonou no piloto automático. Porque quando você retoma o controle de como você respira, você retoma o controle de qual estado seu sistema nervoso opera. E quando você muda esse estado, você muda a frequência que você emite para o mundo ao redor. Isso não é filosofia, é biologia, é física. E eu vou te mostrar exatamente como isso funciona. Se esse conteúdo está chegando até você, curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você entende o seu próprio corpo e a sua conexão com tudo ao redor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você respirou de verdade? Não um suspiro rápido entre uma tarefa e outra. Não aquele ar que entra quase por obrigação enquanto você olha para o celular. Uma respiração de verdade, lenta, profunda, onde você sente o ar descer, a barriga abrir, o peito expandir e uma leveza estranha tomar conta do corpo por alguns segundos. Tenta lembrar.
Se você está demorando para responder, então já faz tempo demais. Existe um experimento simples que eu quero que você faça agora enquanto ouve isso. Coloca uma mão na barriga e outra no peito. Respira do jeito que você normalmente respira. Não muda nada. Só observa. Qual das duas mãos se moveu primeiro? Se foi a do peito, seu corpo está operando num estado que os neurocientistas chamam de respiração de emergência. Um padrão que seu sistema nervoso criou para situações de crise e que você, sem perceber, transformou em rotina. E esse padrão não é neutro. Ele envia um sinal constante para o seu cérebro, dizendo que o ambiente é hostil, que os recursos são escassos, que você precisa se proteger. E o seu cérebro obedece. Ele começa a filtrar a realidade através dessa lente. Oportunidades passam invisíveis, conexões não se formam. A sensação de que a vida está sempre um passo à frente de você se torna permanente. Mas agora faz o seguinte: inspira pelo nariz, devagar, deixando a barriga empurrar a sua mão para fora primeiro, depois o peito. Segura por um momento. Solta pela boca, lentamente, até o fim. Faz de novo. Sentiu a diferença? Esse formigamento leve, essa leveza que aparece nos ombros, essa sensação de que algo desarmou dentro de você. Isso não é relaxamento comum. Isso é seu sistema nervoso saindo do modo de defesa e entrando no modo que os pesquisadores chamam de estado de criação. E é nesse estado que tudo o que você deseja começa a se tornar possível, não por mágica, mas porque você finalmente parou de bloquear o caminho com seu próprio corpo. Sabe o que é mais assustador nisso tudo? Não é que você esteja respirando errado, é que você provavelmente está assim há anos e nunca ninguém te disse nada. Pensa comigo. Você foi para a escola aprender matemática, português, história, aprendeu a dirigir, aprendeu a usar computador, aprendeu 1000 coisas que alguém considerou importante te ensinar. Mas ninguém, em nenhum momento da sua vida, sentou do seu lado e disse assim: olha, existe uma forma de respirar que coloca seu cérebro em modo de criação. E existe uma forma que te mantém preso em modo de sobrevivência. E você precisa saber a diferença. Ninguém disse isso. E o resultado é uma geração inteira de pessoas talentosas, inteligentes, cheias de sonhos, operando abaixo do próprio potencial, porque o instrumento mais básico que elas têm, o próprio corpo, nunca foi afinado. E olha, eu não estou falando isso de um lugar de superioridade. Eu passei anos nesse estado sem saber. Me lembro de uma época em que eu acordava já cansado. Não cansado de ter dormido mal, mas cansado de uma forma mais funda, como se o próprio ar ao redor fosse mais pesado do que deveria. Eu tentava meditar e não conseguia ficar 2 minutos quieto. Tentava visualizar meus objetivos e a mente fugia toda hora. E eu achava que o problema era eu, que eu não tinha disciplina suficiente, que eu não era o tipo de pessoa que conseguia essas coisas. Mas o problema não era disciplina. O problema era que eu estava tentando construir algo novo dentro de um sistema nervoso que estava em alerta constante. É como tentar plantar uma semente num solo ressecado e duro e reclamar que ela não brota. O que a neurociência descobriu nos últimos anos mudou completamente a forma como entendemos isso. Quando você está em respiração superficial crônica, seu córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por criatividade, planejamento e tomada de decisão, fica literalmente com menos acesso a recursos. O cérebro prioriza as áreas de alerta e defesa. Isso não é fraqueza de caráter, é biologia básica. Seu cérebro está fazendo exatamente o que foi programado para fazer em situação de ameaça. O problema é que você não está em ameaça real. Você só está respirando como se estivesse. E aqui está o ponto que virou tudo de cabeça para mim.
Se o padrão errado de respiração consegue travar seu potencial inteiro, então o padrão certo de respiração consegue destravar. Não parcialmente, inteiramente. Porque você está mexendo na raiz, não nos galhos. E a raiz é o estado do seu sistema nervoso. Muda o estado, muda tudo que vem depois. Mas tem um detalhe importante que a maioria das pessoas ignora quando começa a explorar isso. Não basta respirar fundo uma vez e achar que resolveu. O que cria transformação real é consistência. É treinar o sistema nervoso a operar num novo padrão, até que esse padrão vire o padrão natural. Como um músico que pratica uma escala até ela sair sem pensar. No começo, é esforço consciente. Depois vira o seu estado natural de existir. E quando isso acontece, algo muda que é difícil de descrever com palavras, mas que qualquer pessoa que passou por isso reconhece na hora. Uma leveza, uma clareza, uma sensação de que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa no momento certo. Não porque a vida ficou mais fácil do lado de fora, mas porque você parou de lutar contra o seu próprio corpo por dentro. Agora eu preciso te falar sobre o que acontece especificamente no seu cérebro quando você muda esse padrão, porque é aí que a coisa fica realmente impressionante. Existe uma estrutura no seu sistema nervoso que conecta seu cérebro ao seu coração, aos seus pulmões, ao seu intestino, a praticamente todos os seus órgãos internos. Os cientistas chamam de nervo vago, e esse nervo é como uma rodovia de informação de mão dupla. Ele leva sinais do cérebro para o corpo, mas também leva sinais do corpo para o cérebro. O que significa que o estado do seu corpo influencia diretamente o que o seu cérebro é capaz de processar, sentir e criar. Quando você está em respiração superficial, o nervo vago fica subativado. O fluxo de informação entre o corpo e o cérebro fica lento, ruim, como uma internet de sinal fraco. Pensamentos ficam embaralhados, emoções ficam desreguladas, a sensação de conexão com o que está acontecendo ao redor some. Você fica dentro de você mesmo de um jeito que isola, em vez de proteger. Mas quando você ativa o nervo vago, através de uma respiração longa e profunda, especialmente com a expiração mais longa do que a inspiração, algo muda em tempo real. A frequência cardíaca desacelera, a pressão nos vasos diminui, o córtex pré-frontal recebe mais sangue. E o mais fascinante de tudo é que pesquisadores mediram o que acontece nas ondas cerebrais durante esse processo e encontraram algo que poucos esperavam. As ondas cerebrais de uma pessoa em respiração consciente profunda são idênticas às de um monge depois de décadas de meditação. Idênticas. Isso não é exagero de livro de autoajuda. Foi medido, com equipamentos, em laboratório. E o que assustou os pesquisadores não foi o resultado em si, foi a velocidade com que ele apareceu. Não foram semanas de prática, não foram meses, foram minutos. Poucos minutos de respiração intencional foram suficientes para o cérebro de uma pessoa comum entrar no mesmo estado que um meditador avançado leva anos para alcançar. Quando eu li isso pela primeira vez, fiquei parado, olhando para a página por um tempo, porque significa que o acesso a esse estado não é privilégio de quem tem tempo, dinheiro ou disciplina de monge. Está disponível para qualquer pessoa que saiba como respirar. O que acontece nesse estado teta, como os neurocientistas chamam, é que a barreira entre o consciente e o subconsciente afina, fica porosa. O subconsciente, que normalmente opera em segundo plano sem pedir permissão, se torna acessível. E isso importa muito mais do que parece, porque é o subconsciente que carrega os padrões mais antigos, as crenças que você nem sabe que tem, as respostas automáticas que aparecem antes de você pensar.
É ele que decide, na maior parte do tempo, o que você atrai, o que você repele e o que você nem consegue enxergar como possível. E quando você entra no estado Theta, você tem uma janela rara de acesso direto a esse sistema. Você pode começar a reescrever o código por baixo. Eu me lembro da primeira vez que senti isso de verdade. Não foi num retiro espiritual. Foi numa tarde comum, sentado num lugar tranquilo, praticando a respiração que eu vou te ensinar já já. Depois de alguns minutos, algo aconteceu que é difícil de descrever sem soar estranho. O ruído mental simplesmente parou. Não ficou silencioso como quando você está entediado. Ficou silencioso como quando algo muito grande está prestes a acontecer. Uma qualidade diferente de silêncio. E nesse silêncio, eu percebi que carregava uma tensão tão antiga que eu nem sabia mais que ela estava lá. Como uma mochila que você usa há tanto tempo que esqueceu o peso. E é exatamente aí que entra o que eu quero te mostrar agora. Porque não basta saber que esse estado existe, você precisa saber como entrar nele de forma consistente, rápida e confiável. E a porta de entrada é a respiração. Sempre foi. Mas existe uma sequência específica que acelera esse processo de um jeito que a respiração comum não consegue. Começa assim. Inspira pelo nariz em 4 tempos, contando mentalmente 1, 2, 3, 4, deixando a barriga se expandir primeiro, depois o peito. Segura o ar por 7 tempos. Não força, só mantém. E expira pela boca em 8 tempos, lentamente, como se você estivesse soprando uma vela sem apagar a chama. Faz isso agora enquanto ouve. Só uma vez. Vai. Sentiu o que aconteceu nos seus ombros? A mandíbula? O espaço atrás dos olhos? Isso é o nervo vago sendo ativado. Isso é o cortisol começando a ceder espaço. Isso é o seu sistema nervoso recebendo o sinal que esperava há tempo. O sinal de que o perigo passou, de que é seguro abrir, de que pode criar agora. E agora eu preciso te falar sobre algo que vai além da neurociência. Porque o que descobri nessa jornada não cabia só dentro de laboratórios e pesquisas. Havia algo maior acontecendo, algo que as tradições mais antigas do mundo já descreviam milênios antes de qualquer equipamento de medição existir, e que a ciência moderna está começando a confirmar com uma timidez que quase parece desconforto. Na Índia antiga, chamavam de prana, na China, de ki, entre os gregos, de pneuma. Palavras diferentes, culturas diferentes, séculos de distância umas das outras, mas todas apontando para o mesmo lugar. Todas dizendo que a respiração não é só troca de gases. É o fio que conecta o ser humano a algo maior do que ele mesmo. E o que me pegou quando comecei a estudar isso foi perceber que essas tradições não falavam de forma poética por falta de vocabulário técnico. Elas falavam com precisão sobre algo que sentiam de forma tão real quanto você sente o chão embaixo dos pés. Existe um campo ao redor do seu corpo que responde ao seu estado interno. Pesquisadores mediram isso. Quando seu sistema nervoso está em coerência, esse campo se expande e se organiza. Quando está em caos, ele se contrai e se fragmenta. E esse campo não é decorativo. Ele interage com o ambiente ao redor de você de formas que a ciência ainda está tentando mapear completamente. O que isso significa na prática é que a qualidade da sua respiração não afeta só você. Afeta o espaço ao redor de você. Afeta as pessoas que chegam perto. Afeta as situações que se formam na sua vida. Não de forma mágica e aleatória, mas de acordo com uma lógica muito específica que eu vou te explicar agora. Você já reparou que certas pessoas entram num ambiente e tudo muda? Não pelo que elas falam, não pelo que elas fazem, só pela presença delas. Eu conheci uma pessoa assim, uma mulher chamada Beatriz, professora, calma de um jeito que não parecia forçado.
Quando ela entrava numa sala, algo no ar mudava. Conversas ficavam mais leves, problemas pareciam menores. E por muito tempo eu achei que isso era carisma, personalidade, algum dom que você nasce tendo ou não. Até que eu entendi o que estava acontecendo de verdade. O coração humano gera um campo eletromagnético que se estende além do corpo. Isso não é metáfora espiritual, é física mensurável. Pesquisadores já detectaram esse campo a mais de 1 metro de distância do corpo de uma pessoa. E a qualidade desse campo, se ele é coerente ou caótico, se ele é estável ou fragmentado, depende diretamente do estado do sistema nervoso de quem o emite. Beatriz não tinha um dom especial de nascença. Ela tinha um sistema nervoso que operava num nível de coerência que a maioria das pessoas nunca experimenta. E isso afetava fisicamente o ambiente ao redor dela. O que determina a coerência do seu campo cardíaco é exatamente o que estamos falando desde o começo: o padrão da sua respiração. Quando você respira de forma ritmada, profunda e intencional, seu coração sincroniza com esse ritmo. E quando o coração sincroniza, o cérebro sincroniza com o coração. E quando os dois sincronizam, você entra num estado que os pesquisadores do Instituto HeartMath chamam de coerência total. Um estado onde seu campo eletromagnético para de emitir estática e começa a emitir um sinal limpo, organizado, poderoso. E aqui está o que ninguém te conta sobre a lei da atração. Não é sobre pensar positivo, não é sobre visualizar forte o suficiente, é sobre o estado do seu campo, porque o campo não mente. Você pode pensar em abundância conscientemente enquanto seu sistema nervoso emite frequência de escassez e o campo vai transmitir a escassez. Sempre, porque o campo responde ao estado real do seu corpo, não às suas intenções declaradas. E o estado real do seu corpo é determinado, acima de tudo, pela sua respiração. Essa foi a peça que faltava para mim. Eu visualizava, afirmava, anotava metas, mas meu corpo estava em alerta, meu campo estava em caos. E o universo, se quiser chamar assim, ou o ambiente ao redor de mim, se preferir a versão mais concreta, estava recebendo exatamente esse sinal: caos, urgência, tensão, e devolvendo a mesma coisa em forma de circunstâncias. Quando mudei a respiração, mudei o campo. Quando mudei o campo, mudaram as circunstâncias. Não de uma vez, não de forma dramática, mas de forma consistente, gradual e inegável. Como se o volume de algo tivesse sido ligeiramente aumentado, e de repente, você começa a ouvir uma música que sempre esteve tocando, mas que o ruído interno não deixava chegar. Agora preciso te falar sobre algo que acontece especificamente na expiração, porque é aí que mora um segredo que a maioria das pessoas que pratica respiração consciente ainda não descobriu. A maioria das técnicas de respiração coloca ênfase na inspiração. Inspira fundo, expande o peito, enche os pulmões, e a expiração vira apenas o caminho de volta, o esvaziamento necessário antes de repetir. Mas os mestres das tradições mais antigas sempre souberam algo diferente. E a ciência agora está confirmando. Durante a expiração longa e controlada, seu corpo libera uma molécula chamada óxido nítrico. Essa molécula relaxa os vasos sanguíneos, melhora a circulação, reduz a pressão arterial. Mas o que poucos sabem é que ela também parece amplificar a coerência do campo bioenergético ao redor do corpo. Como se a expiração não fosse só saída de ar, mas transmissão de sinal. Pesquisadores mediram o campo eletromagnético de pessoas durante expirações longas e intencionais e encontraram algo fascinante. O campo não só se mantinha estável, ele se expandia, se organizava, como se a expiração fosse um momento de emissão, não de esvaziamento. Pensa assim:
A inspiração é você recebendo, lhenando, preparando. A expiração é você transmitindo, enviando, comunicando com o campo ao redor. E o que você transmite depende do estado em que você está no momento da expiração. Se você expira com ansiedade, tensão, pressa, você transmite isso. Se você expira com presença, intenção, leveza, você transmite isso. E o ambiente ao redor de você começa a reorganizar de acordo com o sinal recebido. E isso é o que os mestres do Qigong sabiam quando colocavam ênfase no sopro lento e controlado. Não era só técnica de relaxamento, era uma forma de calibrar a transmissão, de garantir que o sinal que saía do corpo era coerente com o que se desejava atrair. E agora eu preciso te mostrar como usar isso de forma prática, porque existe um momento específico dentro do ciclo respiratório que amplifica esse efeito de uma forma que vai te surpreender. Existe um momento dentro da sua respiração que dura menos de 5 segundos e que é mais poderoso do que qualquer técnica de meditação que você já tentou, e quase ninguém sabe que ele existe. Falamos sobre a inspiração que prepara e a expiração que transmite. Mas entre os dois, existe um terceiro momento que a maioria das pessoas passa inteiro sem perceber: a pausa. Esse instante suspenso, no topo da inspiração, quando os pulmões estão cheios e o ar ainda não começou a sair. 1 segundo. 2. 3. Um silêncio dentro do movimento. E é exatamente aí, nesse espaço que parece não ser nada, que a coisa mais importante acontece. Deixa eu te explicar o que ocorre no seu corpo durante essa pausa. Quando você segura o ar no topo da inspiração, sua pressão interna aumenta levemente. O coração ajusta o ritmo. O sistema nervoso entra num estado de suspensão que os neurocientistas descrevem como sincronização entre regiões cerebrais normalmente desconectadas. É como se o ruído de fundo do cérebro abaixasse de volume por um momento, e nesse silêncio interno, a intenção encontra o campo sem interferência, sem o barulho dos pensamentos automáticos, sem a tensão do corpo em alerta. Só você e o que você quer criar. Pesquisadores mediram o campo eletromagnético do coração durante esses momentos de pausa respiratória e encontraram algo que mudou minha forma de entender tudo isso. Durante a pausa, o coração emite um sinal excepcionalmente coerente, mais coerente do que durante a inspiração, mais coerente do que durante a expiração. A pausa é o pico de coerência do ciclo inteiro. É o momento onde você está mais alinhado, mais presente, mais capaz de imprimir uma intenção no campo ao redor. E quando eu entendi isso, entendi também por que tantas tradições antigas insistiam na retenção do ar. Os mestres tibetanos praticavam isso. Os iogues indianos construíram sistemas inteiros em torno disso. Os taoístas descreviam a pausa como um momento onde o céu e a terra se tocam dentro do praticante. Não eram poetas usando metáforas bonitas. Eram pessoas que sentiram na prática o que acontece quando você para de se mover por dentro por alguns segundos e descobriram que esse parar não é vazio. É o oposto do vazio. Então vamos praticar isso juntos agora. Inspira pelo nariz, profundo, barriga primeiro, em 4 tempos. E quando chegar no topo, quando os pulmões estiverem cheios, para, segura, não força, não tensa, só fica. 3 segundos. 4, 5. E nesse silêncio, não tenta pensar no que quer. Sente. Sente como seria estar vivendo o que você deseja. Onde no seu corpo você sentiria isso? No peito? No estômago? Na leveza dos ombros? Fica nessa sensação por esses segundos.
Depois solta devagar pela boca, completamente, até o fim. Fez isso. Então você acabou de usar a pausa como ferramenta de intenção pela primeira vez. E se pareceu sutil, é porque é sutil no começo. A sutileza é a característica. Não é uma explosão, é uma frequência. E frequências trabalham pela consistência, não pela intensidade de um único momento. Agora eu quero te mostrar o que acontece quando você combina a pausa com a expiração intencional que falamos antes, porque é aí que o ciclo completo se fecha e a prática atinge um nível diferente. Existe uma diferença enorme entre expirar e soltar. Expirar é mecânico, soltar é um ato interno. Quando você sai da pausa carregada de intenção e começa a expirar com a consciência de que está transmitindo algo, o corpo inteiro muda de postura. Os ombros descem, a mandíbula afrouxa, o espaço entre as sobrancelhas relaxa e o ar que sai carrega uma qualidade diferente que não é mensurável em laboratório, mas que qualquer pessoa que já praticou isso reconhece imediatamente. Eu comecei a notar algo nos dias seguintes à primeira semana de prática consistente. Pequenas coisas no começo. Uma conversa que precisava acontecer surgiu naturalmente. Uma oportunidade que eu tinha buscado sem sucesso apareceu de um ângulo que eu não esperava. Um bloqueio interno que eu carregava há anos simplesmente perdeu a força, como se o solo que o sustentava tivesse sido retirado de baixo. Eu poderia chamar de coincidência, mas coincidências demais, num período curto demais, deixam de ser coincidências e passam a ser padrão. E padrão tem causa. E a causa estava na mudança do meu campo, que tinha mudado porque minha respiração tinha mudado, que tinha mudado porque eu finalmente tinha entendido o que a pausa fazia e passei a usá-la com intenção real. Mas o que eu ainda não sabia nesse ponto era que existia um nível além disso, um estado onde a técnica some e algo completamente diferente começa. E esse estado muda tudo o que você achou que entendia sobre como a realidade funciona. Tem gente que pratica respiração consciente por meses e nunca sente a transformação real. E o motivo é um erro tão simples que, quando eu descobri, fiquei genuinamente irritado comigo mesmo por ter demorado tanto. O erro é esse. Elas praticam a técnica, mas não habitam a pausa. Fazem o movimento, contam os tempos, seguem o ritmo, mas quando chegam no topo da inspiração, a mente já está pensando no próximo passo. O que vem depois? Quanto tempo falta? Se está fazendo certo? E aí, a pausa vira só uma interrupção mecânica entre duas ações, não o portal que ela deveria ser. Eu fiz isso por semanas. Praticava direito na forma, mas estava ausente no momento mais importante. Era como abrir uma porta e ficar olhando para o batente em vez de passar. A forma estava certa, a presença estava errada. E sem presença real na pausa, sem habitar de verdade aquele silêncio interno, o ciclo não fecha. A transmissão não acontece. Você faz o movimento, mas não manda o sinal. O que mudou para mim foi parar de tentar controlar o que acontecia na pausa e começar a apenas sentir. Não visualizar como um exercício mental, não afirmar como um roteiro ensaiado. Sentir com o corpo. Onde no seu corpo existe uma sensação associada ao que você quer criar. Gratidão tem um lugar físico. Alegria tem um lugar físico. Certeza tem um lugar físico. Quando você consegue localizar essa sensação e habitá-la durante a pausa, algo muda que vai além de qualquer explicação técnica que eu possa te dar. A primeira vez que isso aconteceu de verdade para mim foi numa manhã comum. Eu estava no meio da prática, cheguei no topo da inspiração, parei, e em vez de tentar fazer alguma coisa naquele silêncio, simplesmente fiquei. Sem agenda, sem roteiro. E de repente uma sensação subiu pelo peito que eu não sentia havia muito tempo. Uma leveza, quase como alívio, mas mais ampla.
como se algo que eu carregava sem saber tivesse sido gentilmente retirado por alguns segundos. E quando expirei, o ar saiu com uma qualidade diferente, mais lento, mais completo, como se o corpo soubesse que tinha terminado algo importante. Isso não foi dramático. Não foi uma revelação com luz e som. Foi silencioso e profundo, como a diferença entre uma água agitada e uma água parada. As duas são água, mas só numa você consegue ver o fundo. E nos dias que se seguiram àquela manhã, algo mudou no meu campo de percepção. Eu comecei a notar coisas que antes passavam invisíveis. Uma janela de oportunidade numa conversa que antes eu teria perdido. Uma tensão no corpo que me avisava antes que uma situação ficasse ruim. Uma clareza sobre decisões que antes me deixavam paralisado por dias. Não era que o mundo tinha mudado. Era que eu tinha parado de emitir ruído suficiente para começar a receber sinal. E aqui está o que a ciência diz sobre isso, porque não quero que você leve só a minha experiência. O Instituto HeartMath conduziu pesquisas extensas sobre o estado de coerência cardíaca e seus efeitos sobre a percepção e a tomada de decisão. O que encontraram é que pessoas em estado de coerência alta demonstram uma capacidade significativamente maior de perceber padrões no ambiente, antecipar resultados e tomar decisões alinhadas com seus objetivos reais. Não porque ficaram mais inteligentes, mas porque o ruído interno diminuiu o suficiente para que a inteligência que já existia pudesse operar sem interferência. Você não precisa se tornar outra pessoa para atrair uma vida diferente. Você precisa parar de bloquear o que já está tentando chegar até você. E o bloqueio, na maioria dos casos, é feito de tensão crônica, respiração superficial, sistema nervoso em alerta permanente, campo em caos. Remove o bloqueio e o fluxo se restabelece naturalmente, como remover uma pedra de dentro de um rio. Mas agora eu preciso te falar sobre algo que vai além do que qualquer laboratório mediu. Porque existe um estado nessa prática que a ciência ainda está tentando descrever com as ferramentas que tem, e que as tradições antigas descreveram com uma precisão que ainda hoje impressiona. Existe um ponto na prática onde o ciclo respiratório para de ser algo que você faz e começa a ser algo que você é. Não é um estado que você entra por esforço. É um estado que aparece quando o esforço finalmente para. E o que acontece ali muda permanentemente a forma como você entende sua relação com o mundo ao redor. Eu sei que isso soa abstrato, mas deixa eu te contar o que acontece concretamente quando você chega lá, porque é mais específico e mais surpreendente do que qualquer coisa que eu disse até agora. Tem um estado que meditadores avançados descrevem e que a ciência demorou décadas para levar a sério. Um estado onde o praticante para de fazer a respiração e a respiração começa a fazê-lo. E quando pesquisadores finalmente colocaram eletrodos na cabeça dessas pessoas e mediram o que estava acontecendo, o que encontraram deixou a sala em silêncio. Não eram ondas cerebrais comuns em frequência baixa, era sincronização. Regiões do cérebro que normalmente operam de forma independente, o córtex frontal, o sistema límbico, o cerebelo, estavam pulsando em uníssono. Como uma orquestra que de repente toca a mesma nota ao mesmo tempo sem que ninguém tenha dado a entrada. E esse estado de sincronização interna produzia algo mensurável no campo ao redor do corpo. Algo que os instrumentos registravam como uma expansão e organização do campo eletromagnético que ia além de qualquer coisa que a respiração comum produzia. Mas o que me pegou não foi a parte técnica, foi o que os praticantes relatavam de dentro desse estado. Não sensações dramáticas, não visões, algo muito mais simples e muito mais profundo. Uma sensação de que a separação entre eles e o ambiente ao redor havia afinalizado.
não desaparecido completamente, mas ficado porosa, como se os limites do corpo fossem uma sugestão em vez de uma fronteira absoluta. Eu entrei nesse estado pela primeira vez sem perceber que estava entrando. Foi depois de semanas de prática consistente com a pausa e a expiração intencional. Estava numa sessão comum, sem expectativa especial, e em determinado momento, o esforço de contar os tempos simplesmente sumiu. O ritmo continuou, mas eu não estava mais conduzindo. Era como se o corpo tivesse assumido o controle de algo que ele sempre soube fazer e que eu simplesmente tinha parado de atrapalhar. E naquele estado, sem esforço, sem técnica consciente, sem agenda, eu senti algo que mudou permanentemente minha relação com a prática. Uma certeza calma. Não a certeza ansiosa de quem força uma afirmação, a certeza tranquila de quem simplesmente sabe. Como saber que o sol vai nascer amanhã? Sem precisar de argumento. Sem precisar de prova. Só saber, no corpo, numa frequência que não passa pela mente analítica. E nos dias seguintes àquela sessão, algo aconteceu que eu não esperava. Não foi uma grande conquista material, foi uma mudança na qualidade da minha percepção cotidiana. As mesmas situações que antes me geravam ansiedade passaram a parecer administráveis. Não porque ficaram menores, mas porque eu não estava mais em guerra com elas internamente. O campo ao meu redor estava diferente, e as interações que surgiam refletiam isso de formas pequenas, mas consistentes. Uma conversa difícil que eu evitava há semanas aconteceu de forma natural e terminou bem. Uma decisão que me paralisava por meses ficou óbvia numa manhã. Não porque eu pensei mais nela, mas porque o ruído interno havia diminuído o suficiente para que a resposta, que provavelmente sempre esteve lá, pudesse finalmente ser ouvida. E aqui está o que eu quero que você entenda sobre isso. Não é sobre se tornar uma pessoa especial com poderes especiais. É sobre remover a interferência que impede que você funcione no seu nível natural. Todo ser humano tem uma capacidade de percepção, criação e conexão que vai muito além do que a maioria experimenta. Mas essa capacidade fica bloqueada quando o sistema nervoso está cronicamente em alerta, quando o campo está em caos, quando a respiração é superficial e automática. A prática não cria algo novo em você, ela revela o que sempre esteve lá, debaixo do ruído. Agora eu preciso te falar sobre a ressonância, porque é o conceito que une tudo o que conversamos até aqui e que explica por que mudanças internas produzem mudanças externas, de formas que parecem, mas não são, coincidências. Você já reparou que quando você está num dia muito ruim, tudo conspira para piorar? Você perde a chave, o trânsito trava, a pessoa errada fala a coisa errada na hora errada. E quando você está num dia muito bom, o oposto acontece. As coisas fluem. As pessoas cooperam. As oportunidades aparecem. A maioria das pessoas atribui isso ao acaso ou ao humor. Mas existe uma mecânica por baixo disso que a física descreve com precisão. Tudo vibra. Cada objeto, cada pessoa, cada situação tem uma frequência predominante. E frequências semelhantes se atraem, se reforçam, se encontram com uma probabilidade muito maior do que frequências opostas. E isso não é misticismo. É o mesmo princípio que faz uma corda de violão vibrar quando outra corda próxima toca a mesma nota. Ressonância. Quando o seu sistema nervoso está em coerência, você emite uma frequência específica, e essa frequência encontra no ambiente ao redor tudo que vibra na mesma faixa. Oportunidades que correspondem ao seu estado, pessoas que operam no mesmo nível de abertura, situações que se alinham com o que você está sendo internamente, não com o que você está tentando conseguir externamente. A diferença entre tentar e ser é exatamente essa.
Tentar é esforço a partir de um estado de falta. Ser é irradiação a partir de um estado de presença. E a respiração consciente é a chave que move você de um estado para o outro de forma mensurável, consistente e repetível. Mas existe ainda uma camada além dessa, uma camada que eu nunca esperava encontrar quando comecei essa jornada e que muda completamente o que você acha que é possível para você a partir de agora. Cientistas colocaram meditadores avançados numa sala com máquinas projetadas para produzir caos puro, resultados completamente aleatórios, sem nenhuma possibilidade de influência externa. E o que mediram nessas máquinas durante a presença dessas pessoas desafiou tudo o que a física convencional dizia ser possível. Os resultados pararam de ser aleatórios. Não de forma dramática, não de forma que reescrevesse os livros de física de uma vez, mas de forma estatisticamente inegável, repetível, documentada. A presença de pessoas em estado de coerência profunda produzia uma organização mensurável no caos ao redor delas, como se o campo interno delas estivesse literalmente conversando com o campo externo e recebendo resposta. Quando eu li sobre esses experimentos pela primeira vez, minha reação imediata foi ceticismo, porque é muito mais fácil descartar do que sentar com o desconforto de que talvez a realidade seja mais maleável do que aprendemos. Mas o ceticismo exige honestidade, e honestidade exige que você considere a evidência antes de descartar. E a evidência aqui não é um relato de uma pessoa numa tarde inspirada. São décadas de pesquisa, múltiplos laboratórios, metodologias rigorosas, resultados que continuam aparecendo mesmo quando os pesquisadores tentam refutá-los. O que isso significa para você na prática é que o estado que você habita internamente não é um assunto privado. Ele se propaga, ele interage com o ambiente. Ele influencia, de formas sutis, mais reais, o que se organiza ou se desorganiza ao redor de você. E a porta de entrada para esse estado, como conversamos durante todo esse caminho, é a respiração. Mas aqui está o ponto que eu quero que fique. Não é sobre tentar influenciar o mundo com a sua mente. Não é sobre força de vontade aplicada ao campo quântico. É sobre algo muito mais simples e muito mais profundo. É sobre parar de interferir. Quando você está em coerência real, você não está forçando nada. Você está apenas presente de uma forma tão completa que o ruído para. E quando o ruído para, o que já estava tentando se organizar ao seu redor, finalmente consegue. Pensa numa pedra num rio. A pedra não faz o rio fluir. Ela só estava no caminho. Remove a pedra e o rio faz o que sempre quis fazer. A prática de respiração não cria o fluxo da sua vida. Ela remove o que você, sem perceber, colocou no caminho. Eu pensei nessa imagem uma manhã depois de uma prática longa, olhando pela janela sem pensar em nada específico, e senti que ela descrevia com precisão o que tinha acontecido comigo ao longo de meses. Eu não tinha me transformado numa pessoa diferente. Eu tinha parado de bloquear a pessoa que sempre fui. E essa distinção muda tudo, porque significa que o que você busca não está num futuro distante esperando ser construído. Está presente agora, esperando ser desbloqueado. Mas existe ainda uma dimensão dessa prática que a maioria das pessoas nunca alcança porque desiste antes. E não desiste por falta de disciplina. Desiste porque não entende que o que está buscando já começou a acontecer, só que de um jeito diferente do que esperava. A transformação real não é barulhenta, não chega com fanfarra. Ela chega como uma manhã em que você percebe que não está tenso sem razão, como uma semana em que as decisões foram mais fáceis do que o normal.
como o mês em que mais oportunidades apareceram do que nos 3 anteriores juntos. Pequenos deslocamentos que se acumulam, até que um dia você olha para trás e não consegue mais encontrar a versão de você que acordava já exausta, que respirava como se o mundo fosse acabar, que buscava fora o que só podia ser encontrado dentro. Eu tive esse momento de olhar para trás, e o que me surpreendeu não foi o quanto as circunstâncias externas tinham mudado, embora tivessem. Foi o quanto a qualidade da minha experiência interna tinha mudado. A leveza que havia se tornado o estado padrão em vez da exceção. A clareza que aparecia naturalmente em vez de precisar ser forçada. A sensação de que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, não porque a vida estava perfeita, mas porque eu tinha parado de guerrear com ela por dentro. E essa mudança começou com uma decisão tão pequena que parece impossível que tenha tido esse efeito. A decisão de prestar atenção na própria respiração. De não mais deixar esse mecanismo de 20.000 vezes por dia operar sem consciência. De retomar o controle sobre o fio mais fundamental que conecta o meu estado interno com o que o mundo ao redor me devolve. Mas agora, eu preciso te contar sobre o momento específico em que entendi que essa prática tinha ido além de uma ferramenta e se tornado algo completamente diferente. Porque foi nesse momento que a última peça se encaixou, e o que eu entendi mudou não só a minha prática, mas a forma como eu entendo o que é possível para qualquer ser humano que decida parar de respirar por acidente. Os textos védicos mais antigos que existem descrevem o prana não como uma técnica de respiração, mas como o sopro que sustenta a existência inteira. Não o seu sopro, o sopro. O movimento fundamental que pulsa por baixo de tudo que existe, do qual a sua respiração é apenas uma expressão local. Eu levei muito tempo para entender o que isso significava na prática. Parecia belo como poesia, mas distante como experiência real. Até uma noite em que estava numa sessão longa, sem pressa, sem objetivo específico, e algo aconteceu que ainda hoje é difícil de descrever sem soar exagerado. O ritmo da minha respiração começou a se sincronizar com algo externo. Não sei como explicar melhor. Era como se o meu ciclo interno e o pulso do ambiente ao redor estivessem batendo no mesmo compasso. A brisa que entrava pela janela, o som distante da chuva começando lá fora, meu próprio coração. Tudo parecia responder ao mesmo ritmo, como se eu não fosse um ser separado respirando num ambiente, mas uma parte de um movimento maior que incluía tudo ao redor. Durou poucos minutos, ou talvez mais, não tinha como saber. Mas quando voltei à consciência normal, com os pensamentos retomando seu fluxo habitual, algo tinha mudado de forma permanente. Não na minha vida externa, ainda não, mas na forma como eu me entendia em relação ao mundo. A sensação de separação que eu carregava sem saber que carregava tinha finalizado de um jeito que não voltou ao mesmo nível depois. Os textos védicos chamam isso de reconhecimento, não de conquista, não de iluminação dramática. Reconhecimento. Como lembrar de algo que você sabia antes de aprender a esquecer. E a física quântica moderna, com toda a sua linguagem técnica sobre entrelaçamento e campos não locais, está chegando lentamente à mesma conclusão que esses textos descreveram milênios atrás. Que a separação entre o observador e o observado é uma convenção útil, não uma realidade absoluta. Que o campo que você emite e o campo em que você existe são, em algum nível fundamental, o mesmo campo.
E o que isso significa para qualquer pessoa que ainda está no começo dessa jornada é que você não está tentando se conectar com algo externo a você. Você está tentando lembrar de uma conexão que nunca foi desfeita. Só ficou encoberta pelo ruído, pela tensão, pela respiração automática de quem vive em alerta permanente. A prática não constrói a ponte. A prática remove a névoa que esconde que a ponte sempre esteve lá. E o mais surpreendente de tudo é que esse estado, essa qualidade de presença e conexão que os mestres antigos descreviam como o pico de uma vida inteira de dedicação, está acessível a qualquer pessoa com pulmões funcionando e disposição para prestar atenção. Não porque a jornada seja simples, mas porque o destino não está longe. Está na próxima respiração que você fizer com consciência. Eu penso nisso toda vez que começo uma nova sessão. Não estou indo a lugar nenhum. Estou chegando. A cada inspiração, chegando um pouco mais. A cada pausa, pousando um pouco mais fundo. A cada expiração, soltando mais um pouco do que nunca precisei carregar. E o que essa jornada inteira me ensinou, desde a primeira vez que coloquei a mão na barriga e percebi que só o peito se movia, até aquela noite em que senti o ritmo do mundo e o meu se tocarem, é algo que nenhum laboratório precisou me provar, porque eu senti no corpo antes de entender com a mente. Você não está separado da vida que quer viver. Você está respirando como se estivesse. E essa é a única distância real que existe entre onde você está agora e onde você quer chegar. Agora chegamos ao fim dessa jornada juntos, e eu quero que você leve uma coisa, só uma, de tudo o que conversamos aqui. Não uma técnica, não um protocolo, uma percepção. Tudo o que você buscou fora, em realizações, em conquistas, em validações externas, estava tentando compensar uma desconexão interna. Uma desconexão que começou no corpo, que se instalou na respiração, que o sistema nervoso transformou em modo padrão de existir, e que você, a partir de agora, tem todas as ferramentas para desfazer. Não com esforço heróico, com atenção simples e consistente ao mecanismo mais básico da sua vida. A respiração consciente não é uma prática espiritual reservada para monges ou uma técnica de performance para atletas de elite. É o ato mais democrático e mais poderoso que qualquer ser humano pode fazer. Está disponível agora. Está disponível sempre. E cada vez que você escolhe respirar com presença, em vez de respirar no piloto automático, você está fazendo uma escolha sobre que tipo de sinal você quer emitir para o mundo ao redor. Que tipo de campo você quer habitar? Que tipo de vida quer atrair? Não porque o universo te recompensa por respirar direito, mas porque você, finalmente, para de bloquear o que sempre esteve tentando chegar até você. E agora, eu preciso te perguntar algo que quero que você responda com honestidade nos comentários. Não para mim, para você mesmo. Se você soubesse que o único obstáculo entre você e a vida que imagina é um padrão automático que acontece 20.000 vezes por dia dentro do seu próprio corpo, e que você tem o poder de mudar esse padrão começando agora mesmo, o que estaria te impedindo de começar hoje? Responde nos comentários, porque a resposta que você der vai revelar exatamente qual é o próximo passo que você precisa dar. E se esse conteúdo chegou até você hoje, não foi por acidente. Curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai te mostrar camadas dessa prática que pouquíssimas pessoas conhecem.